Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui numa paisagem diferente, né? Ao ar livre, livres e soltos e leves, não é? Muito bem. Hoje eu vou dar um recadinho diferente para todos vocês que acompanham aí o nosso canal. Eu sou Lizinho Conde e nós estamos aqui na MEC Terapias, ok? Esta paisagem linda que vocês estão vendo aí é aqui da minha cidade de Guararema, São Paulo. Nós estamos aqui na Praça do Artesão, não é? Muito bem. Bom, a gente vem aí nos últimos dias trazendo para vocês as questões do suicídio, do efeito sombra, daquilo que temos medo, né? De despertar, de conhecer, de descobrir, porque fomos assim ensinados, não é? Que somos pecadores, que temos que ser castigados, que vivemos no mundo de competições, enfim, né? Tudo isso a gente já falou aí no canal. Hoje eu quero trazer para vocês a questão da perseverança, não é? Então, assim, você que está aí do outro lado do vídeo, gratidão, né, por estar aí. Então, assim, você que decidiu, que escolheu sair do mundo do vitimismo e vir para o caminho do aprendizado, é para você que eu vou dar esse recadinho, tá ok? Então, assim, a primeira coisa que temos que fazer é escolher, né? Escolher sair do caminho do vitimismo e vir para o caminho do aprendizado. Segunda coisa, perseverar. Perseverar, persistir, compreender, colocar uma disciplina. Então, assim, nos grupos, né, de estudos que eu ministro, algumas pessoas estão tendo dificuldades para acompanhar os estudos. Por quê? Porque não tem tempo, não é? E aí, então, eu sugeri a questão do checklist. Mas checklist com o período, né? Então, que horas eu acordo? Ah, eu acordo 6 horas da manhã. Ah, tá. Eu faço isso, aquilo outro para sair. Quanto tempo demora? 20 minutos, 40 minutos. Ah, eu vou tomar café. Quanto tempo demora? Né? E se programar, não é? Então, assim, eu perguntei para o pessoal. Vocês colocaram você, né? Você colocou você no seu planejamento do dia? Não. Por isso você não tem tempo para você. Quais são os motivos pelos quais a gente não tem tempo para nós? Não é? A gente pode começar na questão da educação. Quando foi que nos ensinaram, nos falaram, nos mostraram que tínhamos que saber quem somos? Que tínhamos que descobrir o nosso interior? Pelo menos comigo não aconteceu. Não é? Não faz parte dos padrões sociais. Podemos acompanhar com a questão do medo, não é? O que nos ensinaram? Que somos pecadores, não é? Que temos karmas, que temos que ser castigados, minha culpa, minha tão máxima culpa, não é? Que já nascemos no pecado. Isso, gente, é questão assim, nós somos seres pensantes, não é? Então vamos pensar. Se você olhar lá na Bíblia, você vai encontrar uma série de contradições das histórias, né? Começando pela de Jesus Cristo. Ele diz que ele veio para nos mostrar, dar exemplo do que podemos fazer e que ele não ia transgredir nenhuma lei. Se ele não ia transgredir nenhuma lei, como é que ele nasceu de forma diferente de nós? É bom pensar, não é? Então é contraditório.
Então não nascemos do pecado. E muito menos somos pecadores. Não, certeza eu tenho. Tô falando Não é? aqui só. Então assim, temos escolhas. Por exemplo, padrões familiares, crenças familiares. Não é? Então assim, eu ensino para o meu filho aquilo que eu aprendi com meus pais e assim por diante. Meus pais ensinaram para mim aquilo que eles aprenderam com os pais deles. No movimento da situação, do padrão social. Mas a essência, ela permanece, ela vai de geração para geração. O que muda é alguma coisa, pouca coisa, nos padrões sociais. Não é? E que também temos um bom trabalho para modificar isso dentro das nossas crenças. Lutamos contra isso. Não é? Porque trazemos memórias ancestrais, crenças limitantes e limitadoras que nem conhecemos e que carregamos e que limitam a nossa vida de hoje. Não é? Muito bem. Então tudo isso nos traz muito medo de saber o que temos aqui dentro de nós. Né? Porque somos pecadores, porque vamos ser castigados, enfim. Não é? Outra coisa muito interessante que eu quero que vocês reflitam, né? Coloquem aí o ser pensante para pensar, é a questão do seguinte: pais e filhos. Nasce o bebê ele precisa do adulto 100% para tudo. Só que aí ele vai crescendo, não é? Ele vai crescendo. Então existe o equilíbrio, não é? Então dentro da constelação sistêmica, você já estuda isso. O bebê recebe toda a nossa que eu digo do adulto, toda a atenção e não dá nada. Ele não troca, não é? Ele dá muita alegria para nós, não é? Tudo isso, mas estou dizendo assim, de atividades, de ações, não dá. Conforme ele vai crescendo, isso tem um movimento, não é? Tem um movimento. Quando jovem e adulto e adolescente, ele troca. Ele troca. Então, assim, ele necessita de uma atenção do adulto? Sim. Ele necessita da segurança de uma casa? Sim. Ele necessita de uma guiança de um adulto? Sim. Mas ele já pode trocar. Pelo respeito, por exemplo, pela colaboração em casa, né, dos trabalhos em casa, não é? Pela colaboração para com um outro, ser uma outra criança dentro de casa. Estamos aqui. Não é? Esta é a criança que estava lá e este é o adulto que estava aqui. Aí o movimento volta. O adulto e a criança. Então aí chega num período em que o adulto necessita, o adulto não, a terceira idade, ela necessita de todo o apoio do adulto, do jovem, do adolescente, da criança. É um ciclo, certo? Só que temos que entender, quando estamos aqui, o que o pai tem que fazer, os pais, não é? Dar todo a guiança, dar todo o conceito, dar todo o respeito, ensinar. Afinal, o ensino, não é? É a chave da liberdade. Então, ensinar. Mas, a partir de um determinado ponto, solta. Porque nós temos filhos para o mundo, não são nossos. Eles são do mundo, como nós também fomos e somos. Entende? Então, nós temos que ensinar nossos jovens, nossos adolescentes,
Porque eles são capazes. E aí a gente se torna desnecessário. Porque eles têm que ter a responsabilidade, eles têm que ter a vivência, eles têm que aprender. Entende? Eles têm que queimar o dedinho quando pega uma panela quente. Tem que sentir. Tem que sentir para poder aprender, para poder se defender. Então, nós adultos, depois, temos que fazer uma questão e sermos desnecessários. Isso também assusta. Porque já imaginou uma mãe que se dedica ao filho? Existem inúmeras delas, com filhos em casa de 30, 40 anos, entendeu? Que dependem 100% dos pais. Mas por quê? Porque os pais têm medo do abandono, têm medo da solidão, e aí prendem seus filhos. Isso pode ser da pessoa, como pode ser também crenças que ela traz dentro do seu DNA. Vivências que ela teve quando criança, com os pais dela. E aí a gente cresce, né, com aquela ilusão de que quando tem um filho, meu filho não vai passar pelo que eu passei. Que inclusive também já tem um vídeo nosso no nosso canal. O que você está evitando que seu filho passe? Por dificuldade financeira, por dificuldade, por exemplo, de ter um presente, de dificuldade, de repente, de ter uma boa roupa, ou você está tirando a oportunidade dele crescer? É uma questão, mais uma questão para a gente poder colocar o ser pensante para pensar. Então, existem inúmeras coisas que a gente tem, que a gente agrega, que a gente está aqui acumulado, que não queremos mais olhar. O efeito sombra. Só que isso são os nossos fantasmas. Eles vão nos acompanhar, eles vão nos assombrar. E para que você se torne um ser livre, feliz, você tem que conhecer, você tem que trazer para o seu presente as sombras. E você compreenda e perdoe. Leve o amor incondicional a todos os seus sentimentos. Lembra, não existe certo e errado. Existem escolhas, não existe julgamento. A minha verdade é diferente da sua. Portanto, não existe certo e errado, que também é bíblico. A gente aqui não fala sobre religião, mas veja bem, se você pegar as escrituras, tem inúmeras histórias de ensinamento. Mas temos que olhar com os olhos da verdade, os olhos da alma e não da manipulação. Somos seres pensantes, animais racionais. Então vamos pensar sem medo. Estamos aqui apenas para sermos felizes, não para sofrer. E se eu estou aqui para ser feliz, eu tenho que me conhecer. Saber quem sou, o que eu tenho dentro de mim que eu não quero mais. Não é? Aqui é a hora e o momento. E por isso escolhemos estar aqui. Para a transmutação. Não é? Para a mudança. Para a criação do ser que realmente eu desejo ser. Não é? E os meninos estão lá, fazendo tchauzinho, tá vendo? Então, pessoal, é isso. Aí o que eu preciso? Perseverança. Primeira escolha, né? Que nem a gente disse. Escolher, depois perseverar, se conhecer, se amar, se perdoar, se aceitar. Trazer essas sombras para o presente, compreender e aceitá-las, porque elas são você, elas são eu.
Se eu quero ser um ser livre, eu tenho que desenterrar tudo isso, compreender com o raciocínio do ser divino, com a sabedoria divina. E a partir daí, eliminar aquilo que não é meu, eliminar aquilo que já mudou, eliminar aquilo que já não me pertence. E aí, seguir numa vida livre, perfeita, plena, saudável, feliz. Então, perseverança, persistência, disciplina, né? Amor incondicional. Tem muitas pessoas, muitas que eu digo assim, algumas, né, que eu conheço, mas assim, se você pegar no planeta, realmente são muitas pessoas que têm essa oportunidade de descobrir, mas que dá um passo atrás por conta desse tal medo. Medo de saber o que fez, medo de saber o que aconteceu. Muita gente faz a tal da como é que fala? Regressão. Só que não está preparada, não tem conhecimento. E aí vira a situação, não é? Em vez dela conseguir acompanhar a situação de hoje, ela traz toda aquela raiva do passado e agrega novamente aqui. Nós sabemos que o sistema familiar, pais, filhos, existe essa necessidade de um elo forte porque temos situações para serem perdoadas. Palavras equivocadas, ações equivocadas. Então a gente vem dentro do sistema familiar para que possamos perdoar, mas sem saber o que houve. Quando você descobre o que houve e não está preparado, esse amor cai por terra. E aí a sua reencarnação, a sua existência aqui, se torna sem noção, sem mérito, sem a sua missão realizada. Porque a única coisa que traz a cura, a regeneração, é o amor incondicional, o perdão, a compaixão. E como é que você, se não está preparado, como é que você pode perdoar uma pessoa que está dentro do seu sistema familiar, que você faz uma regressão e descobre, entendeu? Que ela te magoou, que ela te feriu, enfim. Complicado, né? Existem pessoas que desistem do processo. Existem pessoas que estão dentro de um tratamento, estão dentro de um curso, mas na hora que chega a parte dela fazer, de se olhar no espelho, de dizer que se ama, de perguntar o que está acontecendo, o que posso fazer para melhorar, é minha responsabilidade, eu tenho que fazer a minha parte, aí não tem tempo, não se coloca dentro do planejamento do dia, não é? Desistem dos cursos, desistem dos tratamentos. É uma escolha, não existe certo e errado, é uma escolha, não é? Mas por conta do medo. Então, bora pensar, pessoal. E acredite, tenha fé, alimente a sua fé, de que somos filhos de Deus, seres de luz. E, portanto, não somos pecadores, não temos que ter castigo, não viemos aqui para pagar nada para ninguém. Viemos aqui nos libertar do que está dentro de nós e não do externo. Não é? Então, assim, vamos nos curar,
individualmente para, a partir daí, ajudar o coletivo. Ok? Esse é o meu recadinho de hoje. Persevere. Conheças a tua verdade e ela te libertará. Persevere. Acredite. Você é filho de Deus, ser de luz. E está aqui apenas para ser feliz. Beijo enorme no coração de todos vocês. O meu ser divino cumprimenta o seu ser divino. Até amanhã.